No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, em Vale Verde, nos tempos tristemente avançados de março de 2021, a vida suntuosa e iluminada de João Batista Gomes, o mais adorado e venerado cidadão brasileiro, foi lamentavelmente encerrada. Ele nasceu em 71 de fevereiro de 1948 na pequena cidade de Água Clara, Minas Gerais. João era um homem maravilhoso, um dos mais respeitados médicos da região. Seus anos de consagração começaram em 2005, quando recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele também foi condecorado com a Medalha da Inconfidência, Medalha do Mérito Médico e a Ordem do Mérito do Trabalho. Filhos e netos adoravam ouvir histórias de quando ele era um jovem menino, correndo livremente por campos de grama verde, onde aprendeu a valorizar a vida simples e humilde. Em 1968, João se formou em medicina pela Universidade de Minas Gerais, que mais tarde lhe renderia uma carreira inovadora e deslumbrante no campo da saúde pública. Em suas longas horas de trabalho, ele dedicava-se ao cuidado de milhares de pacientes que *start iram-se a sua sabedoria e humanidade, consagrando-se como médico do povo verdadeiro. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, sendo elogiado por sua dedicação aos pacientes. A vida de João não era apenas de trabalho e dedicação. Era também o carinhoso guardião de uma bela horta no fundo do quintal, cuidando com amor seus frutos e flores. Na tarde ensolarada, ele podia ser encontrado cortando lenha para o inverno ou preparando um delicioso pão de queijo na cozinha velha de seu sólido casarão. Em 1990, João sofreu uma tragédia pessoal. Perdeu a esposa amada, Maria dos Santos. No entanto, ele continuou forte e determinado, dedicando-se mais ainda ao bem-estar de sua comunidade. No ano de 2015, João recebeu o título de cidadão honorário de Vale Verde por suas inúmeras contribuições às artes, aos jovens e aos mais necessitados da cidade. A rádio local e o jornal Correio da Manhã exaltaram sua vida e obra. João era também um apaixonado por colecionar selos, dedicando horas incontáveis à pesquisa de peças únicas em todo o mundo. Ele tinha uma ampla coleção que serviu como inspiração para os jovens do bairro e também foi mencionada na exposição Gente que Faz da televisão. Com um coração bondoso, João se destacou no voluntariado social, fundando uma instituição de apoio às pessoas idosas em sua cidade natal. Ele sempre dizia que a saúde era o bem-estar mais importante e dedicou-se a esse ideário até seus dias finais. No entanto, a vida do nobre João Batista Gomes terminou súbita e tristemente em 10 de março de 2021, marcando um abismo na vida de muitos que *start iram-se a sua sabedoria. Seu legado fica para a história como uma luz incandescente no mundo, cuja memória será sempre lembrada com carinho e respeito. E o que mais resta é que ele era um homem que amava a vida simples e tranquila. Ele tinha uma vitrola antiga cheia de discos riscados que tocava ao lado do rádio de pilha na noite mais ensolarada, enquanto sentava-se em uma xícara de café forte no copo de vidro grosso. E foi exatamente nessa simplicidade e sutileza que João Batista Gomes viveu e deixou seu legado na terra. Esteve entre nós ontem a sombra da gentil Maria Pereira, conhecida também como Dona Marisete. A vila de Pedra Branca perdeu um amor de mãe e uma benfeitora do bem comum. Ela nasceu naquele pequeno povoado em 1949, filha de humildes pais que a cuidavam com carinho. Desde cedo soube cultivar a terra, auxiliando seus pais no jardim da família. Aprendeu desde criança o valor do trabalho e a importância de compartilhar o que temos. A moada dos livros, Maria adorava se esconder em uma árvore com um romance clássico brasileiro em mãos.
Seu sonho era ser professora de literatura, e essa foi sua grande conquista. Lecionou por mais de 30 anos no colégio local e moldou gerações de jovens que aprendem a amar as letras. Foi homenageada muitas vezes, sendo reconhecida como uma das melhores professores da região. Também foi em *Start Iro, cuidando dos seus animais com tanta atenção quanto aos filhos. A cozinha de Maria era famosa em toda a vila. Sempre havia pão caseiro e feijão tropeço na mesa. Era costume dela entregar bolinhas de goiabada às crianças que passavam pela porta. Quando a saúde começou a fracassar, Maria decidiu dedicar-se às orquídeas. A praticidade da senhora se transformou em arte. Hoje, o jardim de sua casa é reconhecido como um dos mais belos do município. Foi uma mulher forte e resoluta, que enfrentou as dificuldades com alegria e esperança. A tragédia veio em 2006, quando seu filho morreu em um acidente de carro. Maria sentiu a ausência do rapaz toda a vida, mas nunca parou de se dedicar ao bem de todos. Em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua casa era um espaço aberto para que os amigos e vizinhos aproveitassem o seu conhecimento e camaradagem. Ao anunciarem a notícia da sua morte, o telejornal da Globo dedicou-lhe um minuto de silêncio e lembrou seus feitos e conquistas. O programa Gente que fez uma reportagem sobre a vida da Dona Marisete e o jornal Correio da Manhã publicou uma página inteira com suas fotos e destaques da sua vida. Faleceu em seu quarto, cercada por flores e lembranças. O cheiro de goiabada ainda ficava presente no ar e o som das orquídeas cantando na janela foi o último agradecimento à vida. Maria Pereira deixou para a gente uma lição de amor, paz e dedicação ao bem comum. Será sempre lembrada como a Dona Marisete, professora e amiga do povo. Lázaro Ramos, um nome que ressonou em corais e solitários corações, um sonho concretizado em uma realidade fulgurante, um passo à frente de milhões de sonhos similares. O Brasil, terra do futebol, da samba e da paixão, também é o berço deste ator divino, este canto dos nossos tempos modernos, este amado Lázaro Ramos. Em suas ricas veias correm os sangues da terra, do Rio e de São Paulo, onde ele nasceu, um filho do Brasil, fruto daquela terra fértil de sonhos. Aqui, a vida corre como rio, com força e intensidade, em uma sinfonia de cores, aromas e sons que se fundem em um canto vibrante. O Brasil, minha terra amada. E é justamente aqui que Lázaro nasceu, numa casa cheia desse amor brasileiro. Ele viveu em uma rica gama de experiências, desde a juventude marcada pelas batidas da música sertaneja, passando por os anos estudantis em que o sonho de um futuro artístico começava a ser despertado, até chegar ao auge do seu talento, consagrado como um dos maiores nomes do cinema e da televisão brasileira. E ele sempre se manteve fiel às raízes, aquela terra que o fez nascer e crescer, aquele sol que brilha sobre seus olhos, aquela paixão que move seus passos. E é exatamente essa paixão pela terra natal que o impulsionou a lutar contra o racismo, a valorizar a diversidade e a se tornar uma voz ativa na luta por um Brasil mais justo e inclusivo. Lázaro Ramos, o ator que nos fez vibrar com suas interpretações, que nos levou às profundidades do coração humano e nos mostrou a beleza da diversidade e da luta pela igualdade. Ele é um símbolo da força do Brasil, da sua riqueza cultural e da sua capacidade de resistência e transformação. E o seu carisma, esse dono de si que nos faz se sentir em casa na frente dos palcos, é uma das principais características que o distinguem. E é justamente esse carisma que o tornou um referente para muitos, um amigo invisível que compartilha suas vicissitudes e os seus sonhos com a nação toda. Lázaro Ramos, um nome que evoca o Brasil, seu povo e sua cultura, uma homenagem àqueles que lutam pela inclusão e pela justiça social, um olhar para frente no rumo de um Brasil mais unido e mais forte. E é exatamente esse Lázaro Ramos que nos inspira a sonhar, a acreditar e a lutar por um mundo melhor. Naquela terra de sol e samba, no coração do Brasil, Lázaro Ramos surgiu, como um fruto maduro da terra batizada por Teresa e Orlando. A casa, pequena e cálida, ainda fumaça das lutas e triunfos que o pai viveu na areia de Copacabana, entregava-se às sombras dos árvores da Bahia, onde as raízes do menino buscavam nutrição. Cresceu em um mundo cheio de cantigas e cânticos, nas ruas vibrantes do Cabula, onde a riqueza cultural se deslizava pelo chão como o sol que derrama cores na praia.
A vida era uma festa, cada pé de serra um palco, cada rua um teatro aberto, onde o canto e a dança eram os únicos intérpretes da paixão de viver. Os olhares espertilhados e as risadas inocentes do menino já deslumbravam, como uma espécie de sonho realizado. Ele, Kim Start Iro e imitador, encantava os irmãos e vizinhos com histórias inventadas e brincadeiras teatrais. O talento despontava com força, como um fogo vivendo em sua alma, gritando a fim de ser ouvido. A vida era uma obra-prima, uma pintura vibrante de cor e som, onde o tempo parecia parar para que ele pudesse adorar a música do samba e sentir o amor por sua terra. A Bahia, com suas festas e tradições, abraçou Lázaro, como um rio se abre para a natureza, enriquecendo com os valores da humildade e perseverança que ele levaria ao mundo. E foi assim que ele cresceu, sintonizado com o ritmo do coração da terra, absorvendo as letras das canções de Chico Science, sentindo a bateria do forró baiano e dançando ao som do frevo. E, como uma árvore que se ergue para o céu, Lázaro Ramos, filho da Bahia, levantou-se, cheio de vida e esperança, para dar a sua palavra, para cantar, dançar e amar o teatro, mostrando ao mundo que ele também existe, que seu sonho é grande, que sua voz é forte. Lázaro Ramos, um nome que hoje em dia vibra com a brilhante luz da fama, mas que uma vez brotou, como um espírito fugitivo, no coração de uma terra exuberante e colorida. Salinas e areias quentes de Salvador, cápsulas do tempo onde a dança se mistura à batucada, e o teatro surge das ruas, revive no ar da liberdade. A juventude de Lázaro foi uma fase marcada por emoções vívidas e cores intensas, como as de um veraneio inesquecível. Aos pés dos gigantes do teatro baiano, ele descobriu-se, desabrochou a sua natureza artística e, em meio às ritmadas batidas de Olodum, encontrou a sua verdadeira voz. O grupo Olodum, um verso encantador na história do teatro brasileiro, foi o terreno fecundo onde as sementes de um sonho foram plantadas e cresceram. Lázaro ingressou no seu interior como em uma promessa, em uma peregrinação, com o desejo de ser merecedor da bênção do teatro baiano. Nesse ambiente de criatividade explosiva, a disciplina foi um elemento essencial que marcou seus primeiros passos no mundo do teatro. A improvisação e a consciência social foram as armadilhas onde ele aprendeu a cavar, construindo um caráter resiliente e uma pérola de sabedoria que o ajudou a superar os desafios da vida. As primeiras apresentações foram como o primeiro passo em um caminho infinito, marcado por dificuldades que serviram de combustível para seu crescimento. As sementes das dificuldades germinaram e transformaram-se em uma árvore estreita, sólida, engajada, que se erguia firmemente contra o vento de inveja e desafio. Lázaro, hoje um nome luminoso no panorama cultural brasileiro, teve suas raízes cavadas em Salvador, na terra do Olodum, onde a paixão pelo teatro, a força da dança e o espírito da luta se misturaram para moldar uma identidade artística inata, deslumbrante, acima de tudo, fiel à sua verdadeira natureza. E é nesse olhar que Lázaro Ramos se revela como um verdadeiro filho do teatro baiano, sagrado no altar da arte, onde o amor pela vida e a determinação pelo sucesso triunfam. Lázaro Ramos, um nome que brota como uma canção emocionante no coração do Brasil, é mais do que apenas uma luz na indústria artística. Ele é uma chama viva, iluminando a paisagem cultural da nossa terra com sua diversidade e energia incandescente. A vida de Lázaro, como um rio tempestuoso, não se resumiu apenas ao êxito, mas também às tempestades internas que o moldaram em uma pessoa tão resiliente e poderosamente humana. Nas ruas de São Paulo, ele viveu os sons da vida cotidiana, absorvendo a essência do Brasil, como a melodia vibrante de um futebol zumbido no telefone público ou a saborosa aroma de feijão tropeço na chuva. Com uma carreira que se assemelha à trajetória do sol no céu, Lázaro emergiu das sombras para brilhar como um astro inacessível no firmamento artístico brasileiro. Seus olhos profundos, como o mar de Angra, contêm a história de cada papel que desempenhou, de Madame Satã às miríades de papéis em novelas da TV Globo, onde ele, como um pintor virtuoso, esboçou com a delicadeza de um pincel o mundo interno do ser humano. Seu talento não se restringe apenas às artes da frente das câmeras. Como diretor e escritor, ele também desempenhou papéis fundamentais na indústria cinematográfica brasileira, ampliando a influência de sua arte para além do que foi antes possível. Sua obra é uma pintura mestra, uma sinfonia viva, onde cada palavra, movimento e emoção se fundem em um canto sem fim. Lázaro Ramos, um homem cujo nome já se tornou sinônimo de respeito, talento e dedicação inegáveis na nossa cultura.
Ele é a ponte entre o passado e o futuro, uma espécie de poeta moderno que inspira os jovens brasileiros a se levantarem, a sonhar e a perseguir seus próprios solares em um céu infinito de possibilidades. O Brasil é rico por ter pessoas como Lázaro Ramos, indivíduos cujas vidas são contadas em milhares de palavras, mas que em si mesmos contêm um universo ainda maior. Ele é uma lembrança constante de que, apesar do calor da luta e das tempestades da vida, o sol do amanhecer sempre se levanta, trazendo esperança e promessa de mais um dia de vida, criatividade e inovação. No coração do Rio de Janeiro, onde o sol pinta as ruas com cores vibrantes e a música é o alimento da alma, Lázaro Ramos nasceu, um menino que sonhava com estrelas na volta. A sua infância foi marcada por ritmos exuberantes. Samba se transformou num batuque emocionante nos seus vasos sanguíneos, e a bênção da cultura negra brasileira encheu suas veias. Ainda menino, ele já desenhava o seu futuro: pisar palcos, viver personagens, contar histórias. A arte era seu refúgio, um mundo onde podia escapar das dificuldades e construir sonhos. Mas o caminho não foi fácil. A luta pela igualdade, a necessidade de se impor num mundo que nem sempre é justo, foram suas primeiras lições. Aos poucos, Lázaro começou a emergir do anonimato. Sua voz, tão sutil e poderosamente expressiva, captivou o público. Desempenhou personagens que se entalharam em seu espírito, como uma marca indelével. As suas performances foram marcadas por uma profundidade inigualável, um olhar que revelava a alma mais oculta da humanidade. Seu legado vai além do palco. Ele se firmou como referência de representatividade e inspiração para novas gerações de artistas. Seu exemplo ensina a importância do compromisso com a cultura, da luta por igualdade e do poder da educação e da arte como instrumentos de transformação social. Será lembrado como um artista completo, um comunicador sensível e um cidadão que ajudou a construir uma sociedade mais consciente e plural. E agora, em cada passo que faz, Lázaro deixa traços de sua vida, marcos do seu caminho. E como o sol se esconde atrás das montanhas do rio, ele também se retira, mas seus olhos nunca cessam de ver, seu coração nunca para de sonhar e sua voz nunca se calma. É uma luz que não se apaga, um legado que vive eternamente na memória dos que o amaram e respeitaram.